Salve, salve, galera! Uma boa tarde para você. Está começando o Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou o Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta sexta-feira, 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Mesmo no feriado, é sempre um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Feriadão, estamos aqui firme e forte para levar a informação do esporte para você aí na sua casa, tá certo? Quem também está com a gente é a nossa intérprete de Libras, a Mayra Gonçalves, a garota tchu-tchu-tchu, tá com a gente aqui, porque o Luizão tá de folga, tá cuidando do nosso querido Lorenzo, nosso querido Soteldo Júnior, já é o mascote aqui do nosso Hora do Esporte. Um beijo pro Lorenzo, um beijo pra Dona Paloma e pro Luizão também, que em breve estará de volta aqui com a gente, tá certo? O nosso Hora do Esporte de hoje começa falando de vôlei, porque na quarta-feira à noite passada, no ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais, Cruzeiro e Farmacon de Vôlei São José fizeram uma partida eletrizante, com show dos cubanos Lopes para o time mineiro e Sanches para o time joseense. Em uma partida com viradas no placar, quem levou a melhor foram os cruzeirenses, que venceram no tie-break com as parciais de 25-22, 26-28, 22-25, 25-19 e 15-11. Como não poderia deixar de ser, o ponteiro Sanches foi eleito o melhor da partida. O cubano anotou incríveis 32 pontos da partida. Pelo lado do São José, o oposto Michael Sanches foi o melhor pontuador com 22 pontos. Brunão, que jogo espetacular. Independente se você torce para o São José, tá triste a torcida de São José, porque viu ali a chance do São José de repente conquistar a vitória contra o Cruzeiro na casa do Cruzeiro. Foi por pouco, mas para quem gosta de voleibol, viu uma partida do mais alto nível técnico, não, Brunão? Dá para analisar por dois pontos aí, né? Um que é possível, né? Tendo o São José jogado fora de casa contra uma equipe fortíssima, que é o Cruzeiro, que a gente sempre fala assim, né, aqui, né, que o Cruzeiro é uma equipe já que vem de anos aí sendo montada, enfim, pegou muita gente que era do Taubaté, do antigo Taubaté, que era uma equipe forte e acabou colocando no time também, ou seja, tornou a equipe ainda mais forte, que era forte naquela época, ficou ainda mais forte, entrosada. Então o São José conseguiu bater de frente num jogo difícil, que é de semifinal, né, um jogo decisivo. Então, no sábado dá para o São José conseguir, ou pelo menos tentar essa vitória para empatar a série, né? E um outro ponto positivo também para esse São José é que a gente vê que o São José aos poucos já está engrenando, já pode ser uma cara boa de um time sólido que vai começar a disputar no segundo semestre o Campeonato Paulista e depois a Liga Nacional do ano que vem, da temporada que vem, né? Não, sem dúvida. Realmente um espetáculo ali. Você vê o Rogerinho, que esteve aqui com a gente, aliás, uma simpatia. O Rogerinho pegando tudo lá atrás, cada burdoado, Sanches com a mão calibrada no Sanches, o Rogerinho colocando na mão do Brasília, o Brasília distribuindo muito bem ali as opções de ataque do São José, o bloqueio funcionou também da equipe do São José, mas do outro lado não tem bola perdida, né, para a equipe do Cruzeiro. Você pega o Lopes, que dispensa apresentações, não é à toa que o cara marcou 32 pontos, aí você pega entre outros jogadores, o Lucão não foi tão bem assim, mas é um jogador que impõe respeito. Você pega o Vacari, o jogador da nova safra aí do vôlei, e arrebentando também, ou seja, uma seleção em forma de time, essa equipe do Cruzeiro, mesmo com renovações, com saída de jogadores importantes, os que chegam, o Petekoski também, que substituiu o Wallace, já a gente vai falar do Wallace também, mas enfim, todo mundo entrou bem focado e mostrando também que o time não sentiu tanto a falta do Wallace, que acabou não jogando ontem, né, Bruno? Como a gente está dizendo aqui, o time do Cruzeiro é muito entrosado, né? Então se sai uma peça, ele não muda tanto de figura, né? Lógico que o jeito de treinar, como a gente até discutiu no programa de quarta-feira, o jeito de treinar, né, com o Wallace ou com outro jogador, ele muda um pouco, né? Então, mas acaba, como o time é muito sólido, ele acaba não mudando tanto, né? Então,
tem peças para repor, então pode girar mais fácil o time, então fica mais fácil também do time do Cruzeiro fazer essas substituições, caso tenha que mudar de última hora. E o que você falou bem, né, Brunão, o fato do seguinte, a gente dizia aqui, né, que é difícil realmente para o São José, mas não é impossível, e ontem ficou claro que está bem palpável aí o São José conquistar uma vitória. O jogo vai ser amanhã aqui na Arena Farmaconde, que vai estar lotado. Aliás, os ingressos esgotaram de uma forma absurda de rápida. O ginásio vai estar lotado, né? A Arena Farmaconde estará lotada para acompanhar esse jogo amanhã, e a gente espera realmente que o São José faça valer o mando de quadra e que consiga uma grande vitória. Mas, Brunão, a gente falou do Wallace aqui, que ele não participou da partida. No programa de quarta-feira a gente comentou que até momentos antes da gente entrar no ar aqui no programa, não havia definição se o Wallace jogaria ou não. Saiu a decisão minutos antes que ele não poderia jogar, com uma possível pena para o clube do Cruzeiro e para o próprio jogador, caso ele entrasse em quadra. Só que momentos antes da partida, o Wallace foi liberado novamente. Ele foi liberado, e se o técnico do Cruzeiro quisesse escalar ele para jogar, ele poderia jogar. Ou seja, é uma bagunça danada o que está acontecendo na Superliga. Independente de você concordar ou não com a punição do Wallace, é uma bagunça. O cara foi punido, ele foi despunido, punido de novo e despunido de novo. É muita coisa, né? É o que a gente até falava, que é falta de pulso da CBV, né? Ou faz ou não faz. E cabe à CBV falar assim, é ou não é. Colocar tudo, né, tintim por tintim, né? Os pingos nos is, como a gente costuma falar. Mas eu não duvido nada de, entre hoje e amanhã, ter uma outra reviravolta aí, impedirem de jogar de novo. Na terceira partida, se tiver, aí legalizarem de novo, enfim, acho que até o final do campeonato vai ficar uma bagunça aí. Isso fica ruim pro Cruzeiro, fica ruim pro São José, fica ruim pro jogador, o cara não sabe se ele vai jogar ou não, enfim. E pro torcedor, né? Às vezes o torcedor quer esperar um time com força máxima, não pode, aí pode. Aí o torcedor do São José fica na expectativa se o cara joga ou não joga, porque vai ser mais difícil ou menos difícil. Enfim, é mais fácil falar assim, não pode jogar. Pronto, aí na próxima temporada pode jogar, enfim, mas falta pulso às vezes, né? É claro que tecnicamente o torcedor de São José não quer que o Wallace jogue, porque ele jogando, se a coisa já é difícil, sem ele, com ele, fica muito mais difícil. Mas, queira ou não, ele é uma atração dentro de quadro, porque é um jogador espetacular, jogador medalhista olímpico, veste a camisa com um afinco no clube que ele está, e hoje ele está no Cruzeiro, e ele come a bola mesmo, o Wallace. Se jogar amanhã, e tudo indica que vai jogar, vai ser mais difícil ainda para o São José. Matheus, coloca pra gente aqui a tabela do São José. Na quarta-feira, Cruzeiro 3-2, jogaço que a gente acabou de falar. Amanhã, Farmaconde Vôlei São José, jogo às 18h30, hein? Amanhã, sem dúvida, 5 horas da tarde, a Arena Farmaconde estará lotada. Esperamos uma vitória que seja por qual placar for, para levar o jogo para a decisão lá na segunda-feira, 18h30, novamente no ginásio do Riacho. Se o Cruzeiro vencer aqui a segunda, ele fecha a série em 2-0, e aí o vencedor aqui dessa série enfrenta o Cruzeiro. Enfrenta o Minas, que bateu o Suzano, fechou em 2-0 a série por lá. O Minas está só aguardando Cruzeiro ou São José, tá certo? Sorte para os meninos do técnico Carlos Schwank, e que consiga uma bela vitória amanhã. E na segunda-feira você vai saber de tudo aqui no Hora do Esporte, tá certo? Mudando de assunto, porque a informação não para, o tempo urge. São José Futebol Feminino entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro A2, em busca da reabilitação, já que estreou com derrota em casa para o Botafogo por 1-0 no estádio Martins Pereira. Agora, o time, que será comandado por Adilson Galdino dos Santos, encara o Crespon do Distrito Federal. As Candangas também buscam a reabilitação, só que a derrota delas foi bem pior. Elas perderam fora de casa por 7-0 para o Red Bull Bragantino. A partida entre Crespon e São José é amanhã, 3 da tarde, no estádio Maria Abadia, em Ceilândia, no Distrito Federal, Brunão. O São José tem chances de conseguir essa vitória. Começa não do zero, mas enfim, o São José foi bem até na primeira partida. Teve um problema de falha individual da goleira Zani, que acabou, entre aspas, dando a derrota aí para o São José e a vitória para o Botafogo. Mas acho que agora o São José tem grandes chances aí de vencer essa partida, já que não começa do zero o projeto, né? Não começa do zero a preparação, e o Adilson conhece o nosso querido Paulo César, então
eles podem juntos aí fazer essa reabilitação do São José. Pois é, e o novo técnico do São José Futebol Feminino, o Adilson Galdino dos Santos, mal chegou e já vai para o jogo lá em Brasília. Ele fala sobre como vai ser aí o trabalho em conjunto com o ex-técnico, agora auxiliar, como você bem disse, do time, o Paulo César. Afinal, os dois se conhecem há muitos anos trabalhando juntos no São José. Diz aí, Adilson. Tenho conversado bastante com a comissão técnica, né? Principalmente com o auxiliar técnico hoje, o Paulinho, uma pessoa que a gente se conhece há anos, desde o início aqui, de uma geração que a gente foi campeão, conhece muito do futebol feminino e também desse elenco, todo montado feito por ele, né? Então a gente conversou bastante, a gente deve sim, aos poucos, colocar uma ideia de jogo, né, que a gente pretende, mas é muito cedo para isso, tem que correr aí com o tempo, para que a gente possa preparar essa equipe do jogo contra o Crespon. Difícil, né, Bruno? Mas a gente já viu isso inúmeras vezes em times masculinos, no feminino também a gente já viu. O Adilson tem que ir lá, tem que fazer o trabalho, aos pouquinhos vai colocando a sua cara no São José Futebol Feminino e sorte para ele lá contra o Crespon. É o famoso trocar a roda do carro com o carro andando. E o São José tem que abrir o olho também, porque não, se perder, acaba, né, 2 derrotas, acaba pesando um pouco, né, nessa questão de você tentar a classificação, né, e tem que começar a olhar um pouco mais para baixo também na zona de abaixamento para a Série A3. Então, a vitória é muito importante. Pergunta: o que quer dizer Crespon? Tem alguma coisa a ver com a Polícia Militar do Distrito Federal, mas a sigla é muito grande e não consegui memorizar. É tão grande que eu anotei aqui para trazer como informação e curiosidade dentro do Hora do Esporte. Crespon quer dizer o seguinte: Clube Recreativo e Esportivo de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Distrito Federal. Que beleza, hein? É o Crespon. É Crespon com 2 S's mesmo e M no final. Uma beleza. Tá certo? O São José vai trazer a vitória de lá, eu tenho certeza. Olha só, a gente vai para o primeiro intervalo do dia. É rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, amanhã é dia de decisão para a Águia do Vale, hein? O São José começa uma das semifinais do Paulista da Série A3. O time do técnico Ricardo Costa, que está em Presidente Prudente desde quarta-feira à tarde, encara o Grêmio Prudente no primeiro jogo da decisão, que vale o acesso à Série A2 lá no estádio Prudentão. E antes do time viajar, o Brunão bateu um papo com o técnico da Águia para saber como o time está para esses primeiros 90 minutos da decisão. Diz aí, Brunão. Muito bem, Vieira. Estamos aqui com o técnico Ricardo Costa mais uma vez. A gente vai ouvir um pouquinho o que o técnico, o comandante do São José, tem a nos dizer antes dessa primeira grande decisão aí que o São José tem pela frente contra o Grêmio Prudente. Ricardo, primeiro, como é que tem sido essa semana de trabalho, né? Depois de toda a emoção da última rodada aí, né, da vitória, e depois esperar até o resultado do outro jogo para saber aí sim concretizar a classificação, né? Como é que tem sido essa semana de trabalho pela frente? Bom, uma semana tranquila de trabalho, né? Bem concentrada, bem focada. Vai ser 2 grandes jogos, então a gente tem que estar preparado para decidir, né? 180 minutos. Primeiro jogo fora, muito difícil, o adversário muito forte, jogando seus domínios. Então, trabalhamos firme para que a gente possa fazer um grande jogo e trazer um bom resultado para casa. Nessa hora, o que conta mais, né? Conta mais o tático, o psicológico? Você tenta mesclar tudo numa coisa só? Conta tudo, né? Acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho de tudo. Trabalhamos a semana, um pouquinho de tudo. A gente focar agora no jogo, né, em si. Que a gente possa fazer um jogo seguro, sem errar, né? E creio também que vai ser um grande jogo, né? Um jogo bem bonito de assistir, os 2 times tentando buscar o resultado. Então tem tudo para ser uma grande semifinal. O São José tem 2 grandes vantagens aí, né? Uma, jogar por 2 empates, e a outra, decidir em casa, né? Qual a importância dessas vantagens para vocês aí nessa decisão da semifinal? Bom, primeiro, como eu falei, são 180 minutos, né? Nada vai ser decidido nesse primeiro jogo. Mas a vantagem ela é importante, né? Você poder reverter, principalmente jogando em casa, né? Eu acho que junto com a nossa torcida, o time mostrou que é forte, né? Então tenho certeza que isso pode nos ajudar bastante. Qual o time que você vai ter disponível
para esse jogo, né? Suspensos, contundidos, enfim, já sabe mais ou menos que desfalque você vai ter para essa partida? A gente sabe dos suspensos pelo cartão, né? O Vicente deve voltar, a gente vai ter até a partida, né? O início da partida para ver se o Wendel vai poder jogar. Mas o suspenso, o Rafael e o Dário, os dois estão suspensos, então eles estão fora do jogo. E olhando para trás, os 2 jogos que você fez contra o Prudente nessa última fase, né? O que dá para você saber de como você vai armar o time, enfim, né? O que você pode ter de ponto fraco e ponto forte para poder explorar? Eu acho que o ponto forte da equipe deles é a velocidade, né? A força do ataque deles. Então a gente tem que estar bem atento, bem compacto, né? Para que a gente possa neutralizar as jogadas deles de gols. E a gente sabe o caminho também que a gente pode fazer para ganhar os jogos, né? Acho que foram 2 jogos bem disputados, né? Nessa fase do quadrangular. E as 2 equipes se conhecem, então tem que fazer algo diferente para poder mudar também. Então a gente trabalhou bastante. Creio que no jogo a gente vai poder fazer e buscar o grande resultado. Você falou, as 2 equipes se conhecem, né? Do mesmo jeito que você conhece eles, também tem essa preocupação sua de o outro lado saber mais ou menos como vocês jogam, não? Isso você também pensa, né? Enfim, na hora de montar o time, na hora dessa semana de treinamento? Claro. A gente, quanto mais você joga com o adversário, mais você conhece. Ele também vai ficar, sabe os pontos fortes, pontos fracos. E a gente também sabe como explorá-los, né? Trabalha a semana para explorar. Então é o que a gente vem fazendo. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e trazer um bom resultado para casa. O que dá para dizer para o torcedor do São José, né? O que o torcedor do São José pode esperar nessa primeira partida? Muita luta, muita garra, mesmo jogando fora de casa. A gente mostrou nesse último jogo contra o Suzano a nossa cara, né? Voltou a ter a nossa cara de novo. Alguns jogos oscilou, mas esse jogo voltou a determinação, a garra. Não foi à toa que nós ganhamos 8 jogos seguidos, né? E quando precisou decidir de novo, decidimos, né? Com muita vontade. Então é isso, a decisão tem que ter vontade, tem que ter força, né? Concentração. Então pode esperar muita luta esses 2 jogos que vai decidir o acesso. Beleza, obrigado, Ricardo. Então, aí um pouquinho da palavra do técnico Ricardo Costa sobre o jogo de amanhã contra o Grêmio Prudente. Voltamos com você, Vieira, no estúdio. Valeu, Brunão. O Brunão agora tá aqui comigo. Teletransportou lá da Eugênio Melo, veio pra cá, o nosso querido Bruno Castilho. Pertinho, ali, quase ali. Mas o detalhe é o seguinte, Brunão, o Ricardo Costa, obviamente, ele sabe o que vai fazer, mediante também os desfalques que vai ter, do Luiz Dário e também do Verrone. Ele já sabe quem ele vai colocar, né? O time já está lá desde quarta-feira à tarde e noite em Prudente. A ideia era fazer 2 treinamentos lá na cidade de Prudente, não treinamentos pesados, mas algum tático, de repente uma bola parada, alguma coisinha assim mais leve, até para se adaptar, porque lá é mais quente do que aqui. E da mesma forma, como o Prudente também já sabe como o São José joga, já sabe, inclusive eles sabem que tem que fazer o resultado lá, porque o São José joga por 2 empates, né? Os desfalques do São José tem essa complicação, né? Porque é um cada lado e tem que, às vezes, jogar improvisado ou jogar com jogadores que não estavam sendo muito bem utilizados ou não estavam jogando muito, né? E acaba entrando nessa fogueira, né? Tem essa preocupação, mas o ponto positivo, como o Ricardo falou, é o Vicente, né? O Vicente tem sido um motorzinho aí do time do São José. Quando jogou bem, se contundiu, agora pode voltar, talvez entre no segundo tempo, volte aos poucos ou entre como titular, mas não jogue todo o tempo. Mas o São José vai para Prudente para conseguir pelo menos esse empate aí e trazer esse resultado de empate, né, que para o São José é muito importante, trazer para cá o empate, porque com mais um empate acaba conseguindo acesso. Eu não sei se você concorda, Bruno, mas eu acho que o Rafael Tanque está fazendo falta nesse time. E eu digo porque não é nem pela parte técnica e tática. Ele é um jogador diferenciado, ele tem um bom toque de bola, sabe se posicionar, mas acho que a presença do Tanque ali, ele joga mais parado, ele atrai a marcação de pelo menos 1, às vezes 2. E isso aí acaba abrindo espaço para outras figuras aparecerem. Sem o Tanque, não tem essa referência que antes o São José tinha na área adversária, né? Fora que a finalização do Tanque também, ela é muito boa, né? Contra o Desportivo Brasil aqui, o Lohan, que jogou, entrou como titular com a camisa 9, ele perdeu 2 chances no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, né? Chances que
talvez ou dificilmente o Tanque perderia, né? Porque o Tanque tem mais faro de gol mesmo, o Tanque é mais um centroavante, camisa 9 mesmo, aquele que pode não ter muita habilidade, mas ele vai guardar pelo menos uma bola ali. Então, essa também é um problema para o São José, né? Que o São José enfrentou nessa segunda fase aí e que pesou um pouco na questão de finalização, até de fazer gols. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui, por gentileza, a tabela que mostra aí as semifinais. Amanhã, então, Grêmio Prudente São José, 4 da tarde, domingo, São Bernardo e Capivariano, jogos da volta no dia 29 às 15 horas. Capivariano e São Bernardo, 19 horas no sábado, São José e Grêmio Prudente. Lembrando que São Bernardo e São José têm a vantagem de 2 resultados iguais. Não, Capivariano e São José. Capivariano e São José têm a vantagem de 2 resultados iguais, 2 empates ou, por exemplo, uma derrota por 1-0 lá e uma vitória por 1-0 aqui, uma vitória por 10-0 lá, uma derrota aqui. Enfim, tem essa vantagem na somatória aí dos resultados iguais. São José e Capivariano tem essa vantagem e que o São José saiba aproveitar essa vantagem que é enorme para essa decisão de semifinal, tá certo? Olha só, não sai daí, a gente vai para o último intervalo do dia, é rapidinho, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte e amanhã o Joseense estreia pela Bezinha, que é a 4ª divisão paulista. O time que é comandado pelo experiente treinador Paulo Campos já tem pela frente um clássico regional contra o Mantiqueira de Guaratinguetá. O time está nos últimos preparativos para o jogo de amanhã. E o repórter Paulo Ricardo e o cinegrafista Sérgio Nascimento estiveram lá acompanhando a preparação do Tigre do Vale. Solta, Matheus! O Joseense se prepara para a estreia da Bezinha. Por causa do regulamento da competição, o time tem a idade máxima de 23 anos. E para poder levar os jovens jogadores ao objetivo do acesso, o clube apostou no experiente Paulo Campos, que tem passagem por Real Madrid e Seleção Olímpica, para comandar o elenco à beira do campo. Trabalhar com uma categoria sub-23 é uma categoria que você objetiva formação de talentos. E, logicamente, quem sabe, se Deus quiser, a promoção à Série A3 não é fácil, porque você trabalhar com jovens, você não pode ser somente treinador. Você tem que ser, acima de tudo, um educador. A estreia do Joseense será no Martins Pereira. E nessa primeira fase, o grupo foi distribuído de forma regionalizada. Adversários que, por nome, são conhecidos do torcedor joseense. Mas nada que traga tranquilidade ao treinador, que espera um jogo difícil na estreia da equipe. Vai ser um jogo muito interessante, as duas equipes não se conhecem a nível de esquema tático, sistema de jogo, não se conhecem. Então vai ser bacana que vai dar liberdade aos atletas de colocarem no gramado aquilo que já conhecem. E vamos ver. Durante esse período de preparação, o Joseense encarou grandes equipes como São Paulo, Corinthians, Bragantino, e a expectativa é que isso dê ritmo de jogo para que a equipe conquiste um resultado positivo no Martins Pereira. Foram semanas, né, de um intenso trabalho, preparação árdua, né? Plantamos agora para colher lá na frente e espero que dê tudo certo. E para conquistar o resultado positivo, o time aposta no centroavante Júlio César. Será a primeira experiência dele na 4ª divisão do Paulista, que espera contribuir com gols para conquistar os objetivos da equipe. Ano passado eu subi, mas só treinei com o elenco. Só fui pro jogo do Flamengo de Guarulhos, mas não cheguei a jogar. Então eu tô bem ansioso para essa estreia, né? Primeiro jogo. Poder fazer o primeiro gol também com a camisa do Tigre, profissional. E agora, na reta final de treinos, Paulo Campos corrige a posição, orienta e, claro, fala sobre tática. Mas o principal, trabalha a mentalidade para que o time esteja preparado para os desafios. Vamos com tranquilidade, com calma, step by step, como se fala em inglês, né? Degrau por degrau, para a gente ver se consegue a classificação. Zé Brunão, o Paulo Campos que esteve aqui com a gente, uma figuraça. Aliás, Paulo Campos, grande abraço para você, sucesso aí na estreia. E do outro lado, uma outra figura estará no banco de reservas. O Dado Oliveira, que todo mundo conhece como presidente do Mantiqueira de Guaratinguetá. Ele não é mais presidente. Agora, a presidente do time é a esposa do Dado. E o Dado será o técnico do Mantiqueira. Eu falei com o Dado
por telefone. O Dado disse o seguinte: o pessoal falava que eu era louco quando eu era presidente, agora eu sou louco e burro, porque eu serei técnico do time. O Dado é uma figuraça. Um abraço para o Dado também, que vença o melhor, que são 2 amigos que estarão no banco de reservas. E o senhor está incumbido, senhor Bruno Castilho, de conversar com os 2 treinadores após a partida, porque a resenha será boa, tanto com o Paulo Campos quanto com o Dado Oliveira, agora ex-presidente técnico do time. E o Dado, que é o fundador do Mantiqueira, né? Tem isso também, o criador da cartilha e da filosofia do Mantiqueira. E acho que, assim, vai ser um jogo curioso para acompanhar, né? Eu estou até ansioso para acompanhar esse jogo aí da 4ª divisão, esse começo de Bezinha. Boa sorte aí pro pessoal do Josense. Boa sorte para o Tigre do Vale, boa sorte também para a Laranja Mecânica, a equipe, a Associação Desportiva Mantiqueira, e que vença o melhor. Amanhã, 15 horas, estádio Martins Pereira, tá certo? Brunão, para a gente fechar o Hora do Esporte de hoje nesse feriadão, falando agora de futsal, o time do São José encara a Assoeva pela 4ª rodada, não é quarta mesmo, é a 4ª rodada da Liga Nacional. As 2 equipes vão em busca da reabilitação da competição. O time do técnico Douglinhas vem de derrota em casa para o Marreco. Já o time de Venâncio Aires perdeu fora de casa para o Atlântico Erechim. A partida é um confronto direto entre as 2 equipes, já que o time do Rio Grande do Sul aparece na 10ª posição com 4 pontos e o São José é o 16º com 3 pontos. A partida será no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, 11 horas da manhã do domingão, Brunão. O São José vai em busca dos pontos que perdeu em casa, né? Então, o São José vai tentar beliscar esses pontos, trazer a vitória na bagagem, já que não conseguiu fazer em casa, perdeu a chance de conseguir a pontuação em casa, né? De vencer em casa. Então, o São José tem essa difícil missão aí, já que é um confronto direto contra um time que também perdeu na rodada passada. E aquela pergunta que eu sempre faço, a Assoeva quer dizer o quê? Associação de alguma coisa. Associação Esportiva de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Grande Assoeva. Sorte aí pro técnico Douglinhas, para a equipe do São José Futsal, que façam uma boa jornada no domingo lá no Parque do Chimarrão, ginásio bacana lá no Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires. Brunão, grande abraço para você, aproveite o restinho do feriado, bom final de semana. Segunda-feira você tá de volta, tem matéria boa para você cobrir esse jogo do Josense que a gente falou agora há pouco. Tem muito mais coisa segunda-feira no nosso Hora do Esporte. Sabadão, vulgo amanhã, estarei então no Martins Pereira às 3 horas da tarde para acompanhar esse grande clássico do futebol nacional, Josense versus Mantiqueira. Um abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Valeu, grande Brunão Castilho. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo a nossa garota tchu. Mayra, obrigado pela presença mais uma vez. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Segunda-feira a gente tá de volta. Eu volto, Brunão também, Mayrix acho que volta também. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.